Saudações, pessoal, bem-vindos a mais uma Primeira Mordida. Aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e hoje vamos falar sobre Spectacular, o jogo com o nome mais esquisito do ano passado, porque o pessoal acha que é uma prepotência chamar o jogo de espetacular, mas não é essa a razão. A razão é algo a ver com aquelas torres de vigia, tem algum nomezinho aí, eu não sei de onde veio, eu li, mas esqueci. Então termina que o pessoal fica achando que o nome não faz o menor sentido, apesar de fazer, mas eu acho que foi uma má escolha mesmo. Nomes à parte, né? O jogo foi criado por Elif Stevenson e Esmond Stevenson. Devo estar falando tudo incorretamente, mas eu acho que eles são parentes. E o Elif é bem famoso, ele já lançou jogos aí como Santa Maria, Revive, Capital Lux, né? Bad Company, vários desses já lançados no Brasil, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que todos, talvez. Então, é um jogo de um designer com muito pedigree, né? Inclusive, eu acho que ele tem editora, acho que a Porta Games é dele, né? E eu joguei no Spa, né? O Spectacular no Spa, com 6 pessoas. Eu acho que é o número máximo de jogadores na mesa, posso estar enganado, mas eu acho que não, porque eu acho que a gente foi juntando até encher a mesa. E quem ensinou foi o mestre Tennyson, valeu Tennyson pela explicação. E a gente jogou sem o modo missão, é importante destacar isso. Eu não sabia nem que existia, né? Então eu fui ver o manual, vi que tinha esse modo missão, não jogamos com ele. Então talvez o jogo eu mudasse a minha primeira impressão, né? Com base nesse módulozinho que a gente não utilizou, né? Talvez até piorasse, né? Vai saber. Então vamos lá. Como é que o jogo funciona, né? Ele é um jogo de draft. Então você vai passando coisas na mesa. O mais interessante é que é um draft aberto, né? Assim, aberto, só que cada um na sua rodada escolhendo um pedacinho das coisas. Então você vai ter tipo umas bandejas que vai possuir tiles e dados nela e vai ficar rodando na mesa isso aí, cada jogador com a sua, né, e passando para o outro e tal. Então é um jogo que tem draft, só que ele é meio que misturado. Então você pode pegar o dado ou o tile e botar no seu tabuleiro e você vai ter que pegar os dois eventualmente, né, para fazer as coisas. Além disso, né, você vai ter, durante a preparação, você vai montar o seu tabuleirinho com acho que 3 peças iniciais aleatórias tiradas do seu bolinho. Você vai ter uma caixinha lá bem específica sua, fofinha lá, que você vai montar o seu tabuleiro com 3 peças, se eu não me engano, e aí vão entrar 3 peças para você ficar escolhendo toda a rodada e você vai rolar todos os seus dados de uma vez. Eu acho que são 12 dados, mas posso estar enganado, pode ser 10, alguma coisa assim, né? Aí você rola tudo, bota lá. E você pode rerolar, parece até uma vez, quais dados quiser ou todos, não sei. Eu sei que tem um esquemazinho para mitigar um pouco a sorte. Que o dado tem muita influência no valor dele, né? Então, os valores tipo 3, 4, 5, o mais forte é o 5, claramente, não tem por onde discutir, né? O pior é o 4, eu acho, porque ele está lá meio que no meio. Você vai entender quando eu explicar um pouquinho as regras, né? Lembrando que aqui a gente só vai dar um overview bem por cima. Então você está passando esses tiles aí, né, essas bandejinhas, pegando coisa. Toda rodada você escolhe 2. Um pessoal, então um desse bolinho aqui que você tem de 3 tiles e vários dados, e um dessa bandejinha que está chegando em você, né? Então você escolhe 2, depois posiciona e assim vai seguindo até acabar uma primeira série de draft. Quando acabar essa primeira série de draft, você pontua. Aí você pontua como? Essa primeira série tem uma pontuação bem específica, que é você pontuar os dados que estão em territórios adjacentes, né, em um caminhozinho, né, até a entrada. Então, supondo que eu tenho conectado à entrada os dados 2, 3 e 5, né, conectado, então você vai ter 10 pontos. Se você tiver um dado não conectado, porque você pode colocar um tile lá longe da entrada e botar um dado lá, sei lá, você botou um 6, esse 6 não vai valer de nada, né? Então, no começo da partida é bom você fazer algo com relação à entrada, né? Só que aí no final do jogo, que aí você vai rolar uma outra série de draft dessa, então vai reposicionar todos os tiles, não sei o que, e você vai fazer isso tudo de novo, acumulando coisas na sua terrinha lá e tal, né? Que eu não sei se você está construindo um zoológico ou um habitat, alguma coisa assim. E aí depois que rolar essa segunda série, você pontua o final do jogo, que vai ser como, né? Vai ser pegando as regiões de mesma cor, somando todos os dados que tem nela e multiplicando pelo tanto de bichinhos com coraçãozinho. Que fofinho. Porque esses bichos são de reprodução, então eles vão servir como multiplicador disso aí. Então se eu tiver, por exemplo, uma região com 15 pips, né? Pips é a bolinha do dado, 15 pips lá, e eu tiver 3 animais que são de coraçãozinho, eu ganho 15 pontos, né? Então tem essa multiplicação aí. Além disso, você ganha ponto por ter animais distintos. Então tem um set collection aí para pôr animais diferenciados, né, que você quer fazer. E fora isso tem as torres. As torres vão ser, eu acho que é o que dá nome ao jogo, né?
E aí você vai ter um cilindrozinho que você vai botar. Esse cilindro você bota quando você faz uma bolinha usando os tiles. Juntando 3 tiles, um do lado do outro, com a bolinha da mesma cor. Tem que ter a mesma cor, certo? Aí você vai pegar a mesma pecinha de torre da mesma cor e botar lá. Para que serve isso? Porque você ganha ponto de acordo com os vizinhos, né, dessa torre aí. Você pontua meio que novamente. Então é bom você botar vizinho, uma torrezinha, números altos, né? Porque aí você vai pontuar, de novo. E aí o que equivale os dados, né? Porque os dados têm seu impacto. Porque os reprodutores, né, coraçãozinho, você só consegue com os dados 1 e 2. Então ele, apesar de ser um multiplicador, ele meio que piora a sua pontuação somatório, né? O que faz um pouco de sentido. O 6 só entra em espaços específicos, então em animais que digam lá 6, se não for, não pode entrar. Ou espaços adjacentes à torre, aí você pode botar um 6 também. Então é por isso que também é importante a torre. Além de pontuar aquilo ali, você vai poder botar 6, o que vai dar um MOI de ponto, né? Então você tem que ter essa noção de que você tem que investir em áreas grandes, né? E ter várias torrezinhas para pontuar várias vezes também os mesmos animais. E ter, lógico, o cara do coraçãozinho para multiplicar, porque se você tiver uma região gigante de 15 pontos, sem nenhum animal reprodutor, 0 pontos, né? Porque vai ser 0 vezes 15, lascou-se. Então, essa é a ideia do jogo, né? Espero que tenha pegado. Foi muito rápido, mas é sempre assim aqui. Beleza. Quais são os prós do jogo, né? Então, achei o fluxo do jogo muito bom. A partida com 6 jogadores demorou 45 minutos, o que é um tempo para o jogo até longo. O normal, digamos assim, é durar umas meia hora. Durou 45 minutos porque estava todo mundo começando, tinha gente com AP, né, e tudo mais. Então ele é um jogo que flui rápido, apesar de ser um jogo que você vai pensar muito. Então você está lá queimando muito a cuca, né, para fazer as coisas acontecerem, e o jogo demorando pouco porque tem essa parte do draft. Então todo mundo meio que joga simultâneo, né? Só que é bom ter cuidado com isso aí também, já chega nos pontos contras, né? Eu achei o draft muito legal, porque é um dos poucos jogos que tem mistura de drafting, como assim? Você não está pegando a mesma coisa, você está pegando coisas distintas e não soou desbalanceado. Coisa que acontece, por exemplo, com o jogo que eu acabei de falar, o Cities, ou Cities, né? Não sei. Você pega coisas distintas e elas têm pesos diferentes. Então fica bem perceptível o quão desbalanceado é cada ação, né? Coisa que também no Space Cantina rola um pouco. Você é muito dependente dos dados estarem corretos com as cartas e você meio que pega os dados primeiro sempre. Aqui não é o caso. Às vezes você quer um tile muito bom para fechar uma área muito boa sua, né? Então eles conseguiram balancear muito bem aí, então de parabéns nesse quesito, achei muito legal. Os dados e os tiles pessoais são interessantes porque dá para você ter um planejamento a longo prazo, coisa que esse jogo meio que exige. Ele não é um jogo tático, certo? Apesar de você ter coisas selecionadas meio que ocasionalmente naquela rodada, ele não é um jogo tático, ele é um jogo estratégico. Você tem que estar pensando lá na frente, sabe? Para fazer as coisas. E além disso, eu achei o jogo acessível, apesar de ser um jogo estratégico e um jogo que requer muito queimação de mufa, né? Mas ele é acessível porque as regras são simples. Você pode não ter entendido absolutamente nada do que eu expliquei, né? Mas ele, quando alguém explica com calma e mostrando as pecinhas, né, você saca de boas, né? Não é difícil. E o mais importante de tudo, que para mim é o peso maior aqui, é que ele tem decisões interessantes. No draft você vai ter sempre aquelas decisões de partir o coração. Eu pego esse tile muito bom para mim, ou eu pego esse 6 que vai me dar 6 pontos quando eu finalizar o jogo, né? Então você vai ter que observar, né? O que vem depois desse, o que já saiu, o que é que você tem na sua mesa, o que é que você tem nos seus dados disponíveis. Então muita coisa para você pensar e resolver, gerando decisões bem interessantes no jogo. Então esses aí foram os pontos positivos. Achei legal várias coisas. Nos contras, né, a gente vai ter uns probleminhas aí. Essa pontuação no final, de meio de jogo, né, ela é esquisitíssima. Ela não tem conexão com a do final. Assim, tem um pouquinho, porque no final você só pontua o que está conectado à entrada, mas aí você obviamente vai conectar a entrada. Talvez essa pontuação seja para reforçar esse fato, para você não esquecer dele no final do jogo, né? Então, pode ser isso, não sei. E aí me soou esquisito ainda assim, né? E porque são bem poucos pontos, sei lá, você faz uns 20 pontos estourando nessa fase e no final do jogo a pessoa que ganhou fez 200 na nossa partida, por exemplo, né? Então a discrepância até, né, 10% assim, soa inútil, né? Mas eu acho que o propósito é esse, é reforçar a regra ou reforçar algo, né? Para as pessoas não esquecerem. Esse é um ponto negativo, essa pontuação no meio. E a pontuação no final, eu achei que multiplicação é sempre algo problemático. Como assim? É sempre algo muito estratégico e muito de final de jogo e muito de swings grandes de pontos. Então, sei lá, eu tenho uma região que tem um somatório de 15. Se eu tenho nenhum cara, 0 ponto. Se eu tenho 1, 15 pontos. Se eu tenho 2, 30 pontos. Então, ó, a coisa escalona muito rápido.
de acordo com o tanto de animal de reprodutor que eu vou ter, né? E a região ser grande, né? Então, meio que isso aí meio que pareceu, só joguei uma vez, né? Então, leve isso aí com essa noção. Só joguei uma vez e aí o jogo pareceu que tem uma estratégia vencedora, que é o quê? Acumular uma região gigante e botar um MOI de número e animal lá dentro, né? Mesmo que você invista em várias torres, em animais diferentes e tudo mais, você vai ficar... Essa pontuação pareceu ter um peso muito maior do que elas. Além disso, eu acho que para o jogo, o quão estratégico ele tem muita sorte. No começo eu não me incomodei. A gente deu um intervalo no meio do jogo para ir comer. E eu não estava incomodado, apesar de eu ter percebido claramente que o jogo tem sorte. Mas não estava incomodado porque estava divertido. Só que quando chegar no final do jogo e eu vi que a pontuação investia muito nisso aí, me frustrou. O que aconteceu? Eu estava tentando pegar animais diferentes. E aí chegou um momento do jogo que só aparecia no draft, e junto com os animais que eu tinha na minha casinha, animal igual. Eu não tinha opção, eu não conseguiria. E aí, com o decorrer do jogo, eu só pego, suponha que eu estou jogando só pegando animal diferente, sempre que chega em mim. Eu não consegui juntar tudo, e não consegui nem chegar perto de juntar tudo, porque vinha direto animais parecidos. Não sei qual foi a razão, não sei se porque estava jogando em 6, e eu, sei lá, o setup das coisas que tinha na minha caixinha impactou nisso, não sei. Mas foi um feeling muito esquisito de que as pessoas estavam pegando os animais e não chegavam até mim e que era impossível eu completar baseado meramente na sorte. Não é na sorte, é no caos do que a mesa fez, né? E a galera não tava, com certeza não estava observando o que eu tinha, porque eu não estava observando também, e no final do jogo é muito difícil contar quantos animais diferentes você tem. Então, eu duvido que alguém esteja olhando isso aí durante a partida, né? Especialmente uma primeira partida, né? Então, eu acho que o jogo ele tenta ser muito estratégico, ao mesmo tempo que ele tem muita sorte. Ele fica com uma dicotomia de identidade aí, um negócio meio esquisitinho, né? Perde um pouco nesse quesito, né? Além disso, eu achei que a interação do jogo é esquisita. Como assim? O jogo só funciona se você levar ele despretensiosamente, o que pesa ainda mais negativamente com o fato de ser muito estratégico, porque se você jogar despretensiosamente, você não vai estar jogando no seu ótimo, logo vai fazer uma pontuação meio que razoável, e é isso aí, né? Então o que acontece? O jogador que estiver jogando competitivamente mesmo, ele quer fazer as coisas acontecerem, ele quer vencer a partida, ele tá com a faca, né, sangue nos olhos para ganhar. Ele vai atrasar a mesa, porque ele vai demorar a tomar a decisão dele, e ele vai forçar a gente a usar um sistema que é burocrático e esquisito no jogo. Como assim? No draft, eu estou escolhendo 2 peças. Oi, bati no microfone violentamente. Eu estou escolhendo 2 peças. Uma vem do meio da mesa, né, do meio da bandejinha que está rodando. Essa bandejinha, eu pegando ela, o cara lá, pode alterar a decisão do jogador à minha esquerda, porque ele vai ver, ele pegou esse tile, então eu não vou pegar esse não, vou pegar esse outro. Só que isso está quebrando o jogo. Ele está olhando a decisão que eu tomei para tomar a dele, era para ser simultâneo. Aí como é que o jogo resolve isso? Ao invés de inserir uma metodologia que impeça você de fazer esse tipo de coisa, isso é, que force você a ser simultâneo, ele faz o quê? Bota a ordem do turno, baseado na bandeja. Então cada bandeja tem um número, e se algum jogador ficar de frescura, querendo que, né, eu só escolho depois se você escolher, fudeu, porque você vai ter que seguir essa ordem. Vai virar um jogo lento e burocrático e chato, né? Então, se você for jogar esse jogo, eu recomendo fortemente que jogue com pessoas mais descompromissadas, né? Mas ainda assim o próprio jogo faz um desserviço a ele, colocando pontuação de multiplicação por região. Então ele faz um negócio muito grande, né, e muito forte, que requer estratégia, num jogo que não é para seguir esse caminho. E aí vem minha conclusão. Para mim o jogo sofre de uma crise de identidade muito forte, e é por isso que ele não ganha o selo da aprovação. Ele estava tudo para ser um jogo que eu iria dizer, pô, o melhor jogo do Spa, mas não é, justamente porque ele pecou nisso aí. Faltou desenvolvimento, talvez, não sei o que aconteceu. Eu sei que o jogo ficou sem essa identidade. Ele não é nem um jogo estratégico, ou se for, perde vários dos benefícios dele, e nem é um jogo casual. Ele está lá naquele meio do caminho, que eu acho legal ter jogos nesse meio do caminho, mas ele ficou sem identidade, ficou muito esquisito, né? Então, para mim, essa é a pior parte, é o que deixa a minha conclusão meio que um pouco triste, porque eu gostaria de gostar desse jogo, né? Eu fui jogando já pensando, pô, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que eu criaria, tem ideias bem interessantes, ele é muito divertido, né? O tipo de raciocínio que emprega no jogo é o tipo que eu gosto, então tinha tudo para ser um jogo lá em cima, mas infelizmente não atendeu a expectativa por conta desses problemas, que eu acho que poderia ter sido resolvido
num desenvolvimento mais aprofundado. Posso estar enganado, pode ser um problema crônico, digamos assim, que não tenha solução, né? Mas eu acho que dava. Você podia ter uma maneira de selecionar os tiles simultaneamente, usando cartinha, usando alguma coisa para indicar qual eu pego, né? Isso resolveria muito como o jogo ia fluir e não ia ter esse aspecto de ficar travando caso algum jogador não quiser fazer ação, ou para a gente não querer atrasar. O que a gente fez? A gente deixou o jogador que gostava de fazer isso fazer e foi. Aí o que arretou? O Caba ganhou com 200 pontos, né? Então, quando ele ficou nesse perrengue, né, de eu não escolho, não sei o que, então ficou uma desvantagem clara. O jogador que fez menos pontos fez 84, vê a diferença, né? Porque ele também errou, né? Ele fez umas jogadas esquisitinhas lá, mas a discrepância é muito grande. O jogador em segundo lugar fez 40 pontos a menos do que o primeiro, né? Então a gente percebe que tem o impacto dessa região ser muito grande, que foi o que ele investiu. Uma região muito grande, com muitos animais reprodutores e tal, né? Então eu acho que o jogo pecou nisso. Eu quero jogar novamente, até para ver como é essas missões, que eu não usei, né? E para ver se eu mudo minha impressão, para ver até se eu compro o jogo, né? Porque eu achei a ideia muito boa, né? A ideia é muito boa, a execução foi que pecou um pouquinho. E por causa disso ele não conseguiu o selo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por assistir. O vídeo apresentado são primeiras impressões sobre o jogo. Seu propósito não é explicar as regras. Em caso de dúvidas, o manual deverá ser consultado.